Meditações no Evangelho de Lucas, dia 2. A incredulidade e a perversão dos habitantes de Nazaré. Lucas 4, de 23 a 32. Três importantes lições se destacam nessa passagem e demandam a atenção de todo aquele que deseja obter sabedoria espiritual. Inicialmente, vemos quanta disposição as pessoas demonstram em desprezar privilégios com os quais se tornaram familiarizadas. Percebemos isso na atitude dos moradores de Nazaré quando ouviram a pregação de Nosso Senhor. Não encontraram erros no sermão e não podiam mostrar qualquer incoerência na vida e na conversa de Jesus. Porém, como aquele pregador vivera entre eles por 30 anos e sua voz e sua aparência lhes eram familiares, tais pessoas não aceitariam o ensino ministrado por ele. Diziam uns aos outros: "Não é este o filho de José? É possível que alguém tão bem conhecido quanto este moço seja o Cristo?" Dito isso, receberam de Jesus a seguinte afirmação solene: "Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra." Faremos bem em aplicar essa lição no que se refere às ordenanças e aos meios da graça. Corremos o risco de menosprezá-los porque deles nos utilizamos com frequência. Estamos propensos a pensar levianamente a respeito da leitura da Bíblia, da proclamação do Evangelho e da liberdade de nos reunirmos para a adoração pública. Crescemos em meio a tais privilégios. Estamos acostumados com eles, sem enfrentarmos qualquer problema. O resultado é que, com frequência, nós os consideramos triviais e subestimamos a extensão dessas bênçãos. Cuidemos de nossa própria atitude ao nos servirmos desses privilégios sagrados. Se lemos a Bíblia com frequência, jamais o façamos sem profunda reverência. Se constantemente ouvimos sobre a pessoa de Cristo, nunca esqueçamos que Ele é o único mediador em quem encontramos a vida. Os israelitas, no deserto, escarneceram do próprio maná que caía do céu, chamando-o de pão vil. Nossas almas se encontram em péssimas condições, embora tenhamos Cristo entre nós e por causa de nossa familiaridade com Ele, nós o subestimamos com leviandade. Em segundo lugar, vemos que a natureza humana odeia intensamente a doutrina da soberania de Deus. Percebemos esse fato na atitude dos habitantes de Nazaré, quando Nosso Senhor lhes recordou que Deus não tinha a obrigação de realizar milagres entre eles. Não havia muitas viúvas em Israel no templo de Elias? Sem dúvida, sim. No entanto, ele não fora enviado a nenhuma delas. Todas foram deixadas de lado em favor de uma viúva gentia em Sarepta. Não havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu? Com certeza, sim. Contudo, nenhum deles teve o privilégio de ser curado. Naamã, o sírio, foi o único purificado naquela ocasião. Esse tipo de ensino era insuportável para as pessoas de Nazaré. Feria o orgulho e a autoestima delas. Dizia-lhes que Deus não era devedor a qualquer ser humano e, se eles haviam sido preteridos na concessão dessas misericórdias divinas, não tinham o direito de achar erro em Deus. Os habitantes de Nazaré não podiam suportar esse tipo de ensino. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Expulsaram de sua cidade o Senhor Jesus e, se ele não tivesse manifestado seu poder miraculoso, eles o teriam assassinado de maneira violenta. De todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva ao homem quanto a soberania de Deus. Os homens podem suportar o ensino de que ele é poderoso, justo, puro e santo. Mas afirmar, como em Romanos 9, que ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, ou que ele não dá conta de nenhum de seus atos, ou que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, o homem natural não consegue aceitar essas verdades. Despertarão sua inimizade contra Deus e o encherão de ira. Em resumo, nada lhe fará submeter-se a elas, exceto o humilde ensinamento do Espírito Santo. Guardemos em nossos corações a verdade de que, gostemos ou não, a doutrina da soberania de Deus está revelada nas Escrituras e pode ser vista claramente no mundo. Nenhum outro argumento pode explicar por que alguns membros de uma família convertem-se a Deus, enquanto outros permanecem e morrem no pecado. E por que alguns habitantes do mundo são iluminados pelo cristianismo, enquanto outros continuam atolados no paganismo.
Somente uma verdade pode justificar essa situação. Tudo está determinado pela mão soberana de Deus. Oremos por humildade nesses assuntos difíceis. Lembremos que nossa vida é como a névoa e que nosso conhecimento, se comparado ao de Deus, é completa tolice. Sejamos agradecidos pela luz que temos, utilizando-a enquanto a possuímos. Não tenhamos dúvidas de que, no último dia, todo mundo será convencido de que aquele que não dá conta de nenhum dos seus atos fez tudo muito bem. Por último, vemos nessa passagem quão perseverantes devemos ser na prática do bem, apesar de todo o desencorajamento. Sem dúvida, extraímos essa lição da atitude de nosso Senhor após ter sido rejeitado em Nazaré. A rejeição dos nazarenos não o abalou. Ele continuou pacientemente sua obra. Expulso de um lugar, dirigiu-se a outro. Rejeitado em Nazaré, foi a Cafarnaum e ali os ensinava no sábado. Esse deve ser o comportamento de todos os filhos de Deus. Eles devem realizar pacientemente sua obra aonde quer que vão, quando forem chamados, e não desistir por causa da falta de sucesso. Quer sejam missionários, pregadores, pastores ou ensinadores, devem trabalhar com empenho e não desanimar. Com frequência, há mais aflições na consciência e no coração dos ouvintes do que aquelas das quais seus pregadores e ensinadores estão cientes. Existe um trabalho preparatório a ser realizado em todas as partes da lavoura de Deus, tão necessário quanto os demais trabalhos, embora às vezes seja desagradável à carne e ao sangue. Necessitamos de semeadores, bem como de ceifeiros. É necessário lavrar o solo e remover as pedras, bem como o ajuntamento do cereal na colheita. Cada um deve trabalhar em seu devido lugar. Virá o dia em que todos nós seremos recompensados de acordo com nossa obra. Os desencorajamentos que às vezes enfrentamos nos capacitam a demonstrar ao mundo que a fé e a paciência são uma realidade. Quando as pessoas nos veem trabalhando para Deus, apesar de sermos rejeitados como Jesus o foi em Nazaré, isso as faz pensar, convencedoras de que, em todas as ocasiões, estamos certos de nos posicionar ao lado da verdade. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.